O projeto da Lei da Reforma Trabalhista faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera em mais de 100 pontos a consolidação das leis trabalhistas de 1943. Nossa equipe procurou o Dr. Ivan Barbosa Martins, mestre em Direito Privado e professor do Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na rede de ensino Docton, para esclarecer algumas dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. O que muda na jornada dos trabalhadores? Com relação à jornada de trabalho, a principal mudança que a gente poderia destacar seria a possibilidade da negociação por acordo individual dessa jornada. Ou seja, ao invés de uma negociação via sindicatos, o próprio trabalhador, com o seu empregador, poderia negociar certas alterações dessa jornada. Quem tem carteira de trabalho assinada perde direitos? Quem tem carteira assinada ou que já tem alguns direitos adquiridos não vão perder esses direitos. A grande questão é que muda muito a forma como isso vai ser analisado. Independente se ele tem ou se ele não tem carteira assinada, esta reforma vai trazer alterações para ele. Por exemplo, uma das grandes críticas a essa legislação é o fato de prevalecer o negociado coletivamente sobre aquilo que está legislado. E não só legislado na CLT e outras normas infraconstitucionais, mas também o que está legislado na própria Constituição da República, no artigo 7º. Alguns direitos básicos dos trabalhadores que só poderiam ser alterados via emenda constitucional poderão ser, segundo a lei que foi aprovada, negociados coletivamente para restringir ou suprimir esses direitos, o que nos parece uma evidente inconstitucionalidade dessa norma. Então, se eu tenho ou não carteira assinada, se eu estou ou não trabalhando atualmente, pode ser que essa reforma vá afetar meu direito, se por acaso os sindicatos negociarem no sentido de reduzir algum direito que esse trabalhador tem. A carga horária pode aumentar? Na verdade, há um limite, já previsto, e a lei não altera esse limite de 8 horas diárias, 44 semanais. O que pode aumentar, na verdade, é a possibilidade de realização de horas extras. E, nesse sentido, se criou através dessa lei, ou se regulou através dessa lei, a jornada 12 por 36. 12 horas de trabalhos contínuos por 36 horas de folga. O salário mínimo pode ser reduzido? Em algumas situações, principalmente no trabalho por produção, a lei permite que a pessoa que trabalhe recebendo por produção receba valores inferiores ao salário mínimo. Nesse caso, então, poderia haver sim redução para essas pessoas e também com base em negociação coletiva, que é prevista aí a possibilidade de alterar valores, inclusive salário mínimo. Como fica o fundo de garantia? A lei do FGTS permanece em alguns aspectos intacta, mas poderia também haver negociação em relação a isso via coletiva. Então, o FGTS, embora não tenha sido tratado diretamente pela lei, mas há possibilidade, via negociação coletiva, de alterações ou pactos em relação ao FGTS. O que acontece com a divisão das férias? Na divisão das férias, apenas regulou um pouco diferente do que a CLT já regulava. As férias, na verdade, poderiam já ser parceladas em até 2 períodos. Agora se permite que elas sejam parceladas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e dos outros 2 períodos restantes não podem ser inferiores, nenhum deles, a 5 dias. Por que fala-se na possibilidade do acerto informal? Essa questão do acerto informal, que aqui se tem referido a algumas pessoas, é que 2 possibilidades. A primeira é que aquele trabalhador com mais de 1 ano de serviço não precisa ter o seu acerto rescisório homologado pelo sindicato, como era a exigência anterior da CLT. Então, lá diante do empregador, ele pode fazer o acerto dele, assinar o recibo de rescisão do contrato de trabalho e estaria ali definitivamente realizado aquele acerto, sendo que a própria lei, a nova lei de reforma, prevê que o que está assinado no termo de rescisão do contrato de trabalho prevalece. Se o empregado assinou, ele não poderia discutir aquelas verbas que foram assinadas por ele ali. Por outro lado, hoje se fala também, que algumas pessoas têm discutido aí, e de fato é uma mudança importante, que é a possibilidade de o acordo para rescisão do contrato de trabalho, que era vedado na legislação anterior. Ou a empresa dispensava o empregado sem justa causa, ou o empregado pedia demissão.
não haveria possibilidade de fazer um acordo para a rescisão. A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade de se fazer esse acordo para a rescisão do contrato de trabalho entre empregador e empregado, e nesse caso a multa de 40% do FGTS seria reduzida à metade, o aviso prévio reduzido à metade, e o empregado poderia sacar até 80% do saldo do FGTS. Lá do outro, não teria direito ao seguro-desemprego em razão desse acordo, para a rescisão do contrato de trabalho. Gestantes terão licença maternidade? A licença maternidade não foi alterada, muito embora sobre essa questão também nós tenhamos lá no finalzinho da lei a possibilidade de negociação coletiva em relação a esses aspectos, que é, na minha opinião, o aspecto mais preocupante dessa lei. Então, a gestante, aliás, aproveitando que nós tocamos no assunto da gestante, existe aí a possibilidade da gestante prestar serviço em locais insalubres, caso ela tenha uma autorização, um laudo médico permitindo essa prestação de serviço. Isso gera uma preocupação quanto à saúde e à segurança dessa trabalhadora numa condição tão delicada que é a gestação. A promessa é de modernizar as relações de trabalho, mas algumas críticas dizem que o efeito será exatamente o oposto. Dr. Ivan falou sobre as principais críticas que estão sendo feitas em relação à reforma. As críticas principais que têm sido feitas, primeiramente, a maneira como a reforma foi feita. Ou seja, é uma reforma feita de forma assodada, rápida demais, sem nenhuma discussão daquilo que estava sendo proposto com nenhum dos setores da sociedade. Esse Congresso atual, com os graves denúncias que existem, inclusive sobre todas as lideranças, inclusive o presidente, discutindo uma proposta dessa magnitude sem nenhuma discussão social, principalmente com os setores diretamente interessados, os sindicatos, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, de sorte que surge uma norma alterando princípios, alterando normas já observadas há longo tempo sem qualquer discussão.